basicamente tem duas ferramentas de seleção, tá? A gente tem aqui a nossa seta, que é a que a gente usa para selecionar todos os elementos, né? A gente clica aqui, seleciona todos eles, e ela tem uma pequena variação que é esse ímã. Se tu clicar aqui e desativar ele, tudo que eu clicar agora não é mais selecionável, ó. Com exceção de alguns itens, quando eu clico exatamente no vértice ou na aresta, né, na linha, ele vai selecionar. Mas se eu clicar no meio dele aqui, ó, ele não seleciona mais automaticamente, ele só seleciona a partir de retângulos de seleção. E se eu estou com ele ativado, tudo que eu clicar ele vai selecionar. Então é como se fosse um auto select que a gente tem ali no Photoshop, por exemplo. Eu prefiro sempre usar com o ímã ligado, porque daí esse auto select nos facilita muito o trabalho para não precisar sempre ficar fazendo um retângulo de seleção para selecionar os elementos. Se eventualmente tu precisar desligar o ímã, é só apertar espaço. Quando eu aperto espaço, ele já desliga temporariamente ali em cima na barra de informações, onde eu consigo fazer esses retângulos de seleção tranquilamente. A outra ferramenta de seleção que nós temos aqui é o retângulo de seleção. E esse aqui é super interessante. Olha só, se eu fizer um retângulo de seleção aqui, por exemplo, nesse formato, e der um F5, o que vai acontecer? Ele vai levar para o meu 3D exatamente aquele retângulo de seleção que eu fiz na minha planta. Se eu voltar aqui para minha planta e agora vir aqui e mudar esse retângulo de seleção para esse retângulo de seleção em negrito, o que acontece? Se eu der um F5 de novo, ele vai ter selecionado todos os meus pavimentos. Então olha que interessante que a gente tem essa ferramenta no ArchiCAD. A gente consegue, com um retângulo de seleção, fazer então quase que um corte perspectivado aqui, um corte de pele do nosso projeto, com apenas 2 cliques, né? A gente faz o retângulo, dá um F5 para ir para o 3D e ele abre o nosso projeto cortado aqui, bem certinho. Olha que bacana. As nossas vigas, as nossas lajes, todos os elementos construtivos passando aqui, e isso começa a nos abrir horizontes dentro do ArchiCAD, né? A gente consegue, por exemplo, dar um F2 aqui para voltar para a planta, vou dar um ESC para cancelar esse retângulo de seleção, e eu vou fazer um retângulo aqui assim, ó, exatamente neste ponto, e vou dar um F5, e olha aí, agora a gente consegue ver a nossa porta em corte aqui, ó, para entender exatamente como ela funciona, né? Eu consigo selecionar a porta aqui, consigo ver exatamente aqui como é que estão as guarnições, aonde está chegando a parede, onde é que está a folha. Então eu acho, particularmente, essa ferramenta é uma das ferramentas mais incríveis que tem, porque a gente tem justamente essa possibilidade de visualizar todas as coisas que a gente tem modeladas aqui em 3D, né? De uma forma muito rápida, sem precisar ficar aí modelando coisas avulsas.